Olá, eu sou Guilherme Camargos Dias, sou biólogo responsável pela Foco Controle de Pragas e vamos iniciar mais um treinamento. Hoje vamos falar sobre o controle de formigas. O controle de formigas existem mais de 18 mil espécies e no Brasil nós temos mais de 2.000 catalogadas, dentre as que ainda nem foram. Elas são sociais e aparecem em quase todos os ambientes, exceto nos polos. Qual que é a importância das formigas para o nosso sistema? Eles são agentes decompositores e polinizadores, elas realizam aeração do solo, mas também elas vão infestar casas e apartamentos, causando incômodo, atacando alimentos, danos estruturais, aterocoloração de gramados e jardins, né? Então vão estragar plantas, né, ornamentais ou frutíferas. Traz um perigo potencial à saúde pública, pois elas transportam micro-organismos patógenos, né, que podem transmitir algumas doenças. E podem causar também alguns prejuízos materiais, quando essas mesmas infestam aparelhos eletroeletrônicos, impressoras, computadores, né, dentre outros. Bom, a organização das colônias, né, elas são indivíduos eusociais, ou seja, elas possuem diferentes gerações vivendo juntas. Então, uma formiga mais velha vive com uma formiga mais jovem, né? Elas têm um cuidado com a prole e uma divisão de trabalho. Então, vão ter divisões dentro da colônia para exercer várias funções. Então, por isso, elas são denominadas indivíduos sociais. E existem dentro da colônia as rainhas, que vão ser a responsável, né, que vai ser a responsável pela função de postura de ovos e o indivíduo fértil da colônia, e podendo viver em até 20 anos. Existem colônias que são ditas monogênicas e colônias poligênicas. Monogênicas são aquelas que possuem uma única rainha, então vem de mono, né? E as colônias poligênicas são as que possuem mais de uma rainha, então poli, né? Dentro da colônia a gente tem as operárias, que tem a divisão, né, de trabalho. Então algumas podem construir e reparar ninhos, as outras limpam e alimentam a rainha, outras responsáveis pela coleta de água e alimento. E essas operárias, elas são estéreis, elas não fazem a reprodução. Já os machos na colônia, eles são responsáveis pela reprodução, né, o acasalamento, e pelo voo nupcial, dependendo da espécie, se essa espécie tiver voo nupcial ou não. E aqui a gente vai falar um pouco das principais formigas, né, que são as formigas domésticas, que são as que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. A formiga fantasma, né, onde as operárias têm o mesmo tamanho, né, são bem pequenininhas. Elas vão formar trilhas irregulares e andam rapidamente em zigue-zague. No caso, elas não vão apresentar voo nupcial e vão principalmente nidificar em residência atrás de azulejo, batente de porta, rodapé, né? E os ninhos são pouco estruturados e podem mudar de lugar frequentemente. Já a formiga louca, ela vai apresentar uma coloração marrom escura e preta. As antenas são bastante longas, né? E esse nome de formiga louca deve-se ao fato das operárias andarem irregularmente, quase em semicírculo, né? Elas vão construir seus ninhos fora das residências e dentro podem fazer isso atrás de janela e sobre forros. Então, quando você seguir as operárias, você pode acabar encontrando o ninho, né? Ou pelo menos a entrada dele para realizar um tratamento localizado. A formiga do faraó, né? Ela vai apresentar uma coloração marrom amarelada e o gaster, né, vai ser mais ou menos escurecido na parte posterior.
elas vão nidificar diversos lugares, como aparelho eletrônico, eletrodoméstico, né? Dentre outros. Não vão apresentar o voo nupcial, né? E durante o forrageamento, né, a busca do alimento, elas vão andar em linha reta. Não possuem movimentos muito rápidos. A formiga argentina. A coloração varia entre marrom claro ou escuro. As operárias vão ser sempre do mesmo tamanho e vão nidificar tanto dentro quanto fora das residências. Dentro pode ser em qualquer local, né? E pode-se encontrar a rainha, nesses casos, até mesmo na trilha de forrageamento. E não apresentam voo nupcial. Formiga lava-pé. Bem conhecida, né, pela dor que dá mesmo, né, pela picada. E a coloração dela vai variar do marrom avermelhado ao preto. Elas vão apresentar tamanhos variados, vão nidificar principalmente fora das residências e os ninhos são bem fáceis de identificação. Eles vão apresentar um murundu de terra, né? Aquela terra um pouco mais alta e bem mexida, uma terrinha solta, né? Sai em grande número de operários, né? Que vão ferroar dolorosamente se você mexer nesse murundu. Então pode causar ardor, bolha no local, né, dependendo da sensibilidade de cada pessoa. Elas também podem infestar aparelhos eletrônicos, cabis de eletricidade, interior das residências, vão procurar por migalhas de alimentos e podem ser atraídas, né, por substâncias oleosas que porventura tenham caído ou tenham deixado. A formiga carpinteira. A coloração ela pode variar do amarelo ao preto, apresentam tamanhos variados, vão nidificar em cavidades do solo ou em árvores, dentro das residências, principalmente atrás de batente de porta e janela, rodapé e assoalho, fenda em parede, dentro de gaveta e forros de madeira. Podem infestar também aparelhos eletrônicos. Algumas espécies, né, da formiga carpinteira, ela tem um hábito noturno, mas vão preferencialmente, né, optar por hábito diurno. Vão preferir substâncias adocicadas, mas ela também pode se alimentar até mesmo de carne, né? Ela tem a revoada nupcial. Então isso é muito comum quando você vê um murunduzinho, uma terrinha solta próxima do rodapé, batente de porta, janela. Tem que tomar bastante cuidado para que essa formiga não seja confundida com um cupim subterrâneo. Formiga cortadeira, né? Essas formigas elas vão se alimentar e cortam, né? Para se alimentar, elas vão cortar as folhas das plantas, que vão servir, né, de substrato para o cultivo de fungos, que é o que elas vão se alimentar. Então elas cortam essas árvores, levam para dentro da colônia, né, e vão ali cultivar mesmo os fungos que vão servir para alimentação. Então existem dois gêneros, que é a Ata e a Chromirmex, né? A formiga saúva é do gênero Ata, né, que elas vão apresentar 3 pares de espinhos no mesossoma, que é a divisão, né, do corpo do inseto. As operárias apresentam vários tamanhos, sendo divididas em jardineiras menores e com função de triturar os pedaços de vegetais, colocando-os à disposição dos fungos. As cortadeiras, com tamanho médio e função de cortar e carregar os fungos para o formigueiro. E os soldados, que são os maiores e sua cabeça é bastante grande, como principal função a proteção da colônia. No formigueiro de formiga salva há apenas uma rainha chamada de Issá ou Tanajura, que é bem maior que o restante do formigueiro. Quando essa formiga morre, o restante do formigueiro também morre, porque não vai ter mais renovação de indivíduos. Os ninhos são geralmente fáceis, né, de visualizar, porque eles vão formar montes de terra solta, nos quais você vai verificar sempre os olheiros, que são os orifícios que vão dar acesso ao interior do ninho.
E no outro gênero, a formiga quem-quem. Elas vão se diferenciar das saúvas exatamente por possuir esses 4 pares de espinhos no mesossoma. As operárias também vão apresentar tamanhos e cores variados. Os ninhos não são visualizados com facilidade, vão ser cobertos por palha, terra, fragmento vegetal ou até mesmo as terras soltas também. Porém, elas são bem menores que as formigas saúvas. Para o controle químico, né, que a gente faz das formigas. As formigas domésticas a gente vai utilizar desde uma pulverização até a aplicação de um gel. A pulverização ela é feita com um produto que você vai utilizar pulverizado em todo o rodapé do local, interna e externamente, para que a formiga passe, entre em contato com o produto e vai acabar morrendo. Pode-se utilizar nesses casos um produto que seria de transferência, que vai contaminar a formiga e ela vai levar esse produto para o restante da colônia. Ou pode-se utilizar também um produto de contato, para que ela entre em contato com o produto e morra. E além disso, fazemos a aplicação do gel. Então, o gel ele é aplicado próximo às trilhas, que vão ser atraídas as formigas, elas vão comer esse gel e vão levar para o restante da colônia, como se fosse uma isca. Então, é uma isca atrativa em forma de gel que elas comam e morrem. Então, é bem importante não colocar o gel no meio da trilha, porque senão você acaba cortando os sinais de feromônio, né, da trilha de forrageamento. E aí vai acabar ocasionando em alguns problemas no controle. Então você deve colocar elas no lado, próximo às trilhas, os locais que está existindo o forrageamento, né? Que normalmente vão ser canto das janelas, rodapés, marco de porta, dobradiça de armário e pias e bancadas. Já para as formigas cortadeiras, a gente pode utilizar desde uma isca granulada que você vai colocar nas trilhas para elas levarem essas iscas para a colônia, como se fosse um alimento. Um polvilhamento, que é polvilhar diretamente dentro do formigueiro. Ou pode também injetar e regar o produto líquido diretamente no formigueiro ou na grama, no jardim, na área que foi afetada. Também com um produto de transferência, essa injeção, o mesmo produto que você pode utilizar na pulverização. Algumas medidas preventivas que podem ser feitas para evitar o aparecimento das formigas. Recolher restos de alimentos e qualquer outro tipo de lixo em recipiente adequado. Vedar a fresta de piso, azulejo, portal e outros locais que ofereçam abrigo, né, para as formigas. Não acumular madeira em locais úmidos. Observar sempre a presença de formigueiro em vasos de planta e jardineira. E excluir a prática de pequenos lanches em mesa de trabalho, teclados, computadores, sofás, né, entre outros, para evitar o alimento em si. Então, esse foi o nosso treinamento sobre controle de formigas.